Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa A Voz do Xamã, uma conexão estelar pela Rádio Transcendental. Muito boa noite a todos. Hoje nós iremos falar sobre mais um assunto bastante interessante. Queremos falar sobre os comandos estelares e as fraternidades de luz. Esse assunto ele veio à tona quando eu estava verificando os certificados do Reiki Xamânico Estelar e verifiquei que no verso do certificado havia um módulo, ou há um módulo dentro do Reiki Xamânico Estelar que fala sobre os comandos estelares. E aí me surgiu a ideia, por que não falarmos sobre os comandos estelares? Então estamos aqui com o professor Paulo, mais uma vez, para tratar um pouco desse assunto tão gostoso de se dizer. Boa noite, professor Paulo, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, professora Cláudia. Boa noite aos ouvintes da Rádio Transcendental. Com muita alegria, estamos aqui para apresentar mais um programa e, como disse a professora Cláudia, falar de um assunto que mexe muito com a nossa vivência, com os nossos estudos, com a nossa vida, com a nossa existência. Comandos universais e fraternidade de luz, comandos estelares, intimamente ligado com o Reiki Xamânico Estelar. Por isso este curso, o Reiki Xamânico Estelar, ele é muito completo e muito amplo, porque busca todas as formas de conexão entre a Terra e as estrelas. E falar da fraternidade dos comandos universais de luz é um assunto para muitos programas. Vamos tentar, nesses poucos minutos que temos, trazer um pouco do nosso conhecimento, um pouco do nosso estudo, um pouco do livro de Urântia para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, para a Rádio Transcendental. Professor Paulo, já que nós estamos iniciando já esse programa, já vamos iniciar com tudo. O que são as fraternidades universais de luz? Bom, a Terra, a princípio, foi um planeta e ainda é um planeta de experiência, uma grande escola. E muitas experiências foram criadas aqui nesse planeta, onde a polaridade natural dos universos tinha sutilmente sido manipulada pelas forças das trevas, e estas perderam o controle sobre as suas criações, e provocou aqui em nosso planeta um colapso desses muitos universos. Então, a partir daí foi formado, foi providenciado um conselho em Avona, e este conselho que deliberava teve por missão estruturar um plano no qual fosse revertido esse processo, procurando a transformação das forças contrárias que se manifestavam neste mundo, neste universo, nessas galáxias e em muitos sistemas. Então daí surgiram as fraternidades universais de luz, e vamos falar um pouco de cada uma, se possível, neste programa. Tá, e dentre essas fraternidades universais de luz, quais assim as que a gente tem mais conhecimento, que são mais faladas, né? Quais você poderia citar para nós? Dentro do nosso curso Reiki Xamânico Estelar, nós estudamos amplamente a fraternidade rosa de Órion, a fraternidade azul de Sírius, estudamos também a fraternidade branca da Terra, os comandos estelares, entre eles o comando Ashta, estudamos aí o comando Santa Ametista, Santa Esmeralda, Cristal de Canopus, Dourada do Sol, das Pleiades, e assim por diante. É muito amplo esse conhecimento. O livro de Urântia, ele é completo nesse sentido, de nos ensinar de como foi estruturada e a criação dos universos, dos subuniversos
e do nosso universo específico até chegarmos à Terra. Então, quem tiver a curiosidade puder ler o livro de Urântia e tiver disponibilidade e coragem, vão encontrar um pouco do que eu estou falando, desses ensinamentos neste livro. E a gente pode até tentar resumir um pouco de cada comando, de cada fraternidade, o que isso representa para o nosso planeta, para o nosso momento de ascensão, nesse momento importante em que a Terra está vivendo, que é essa transmutação, saindo de uma dimensão, de terceira dimensão, evoluindo para uma quinta dimensão. Abrindo um parênteses aqui, professor, antes da gente começar a falar das fraternidades em si, o livro de Urântia, ele foi canalizado, é isso? Ele foi canalizado, me parece que por volta de 1939, alguma coisa assim, antes da Segunda Guerra Mundial. Então ele é um livro canalizado, já faz algum tempo, mas que naquele momento ele não foi divulgado, ele foi divulgado somente posteriormente, né? Isso está na introdução do livro, né? Por essa volta, 1930, 1935, alguns americanos médiuns receberam essas instruções e foram psicografando, né, através da canalização, mas não tinham naquela época permissão, devido às guerras, né, para divulgar o livro, os conhecimentos. Após a guerra, a Segunda Grande Guerra, eles começaram a divulgar alguns capítulos, né, e foram assim paulatinamente divulgando o livro, os conhecimentos sobre a Terra. Antes dele tivemos aí outros livros que falam sobre isso também, mas Urântia é muito completo nesse sentido. Então é um livro de muito estudo. Quem quiser, tiver a coragem de estudar e ler, vão encontrar muitas literaturas que já falam de Urântia, que já estudaram este livro, mas o bom mesmo é lê-lo por completo e tirar as suas conclusões em relação ao nosso planeta, à nossa galáxia, ao nosso universo, ao nosso super-universo. Quando olho para o céu, olho as estrelas, o que eu posso ver além disso? Leia Urântia e você vai compreender muito bem um pouco do que vamos falar aqui. Só para fechar esse parênteses, então, Urântia, para os iniciantes que ouvem a rádio, Urântia né, o nome do nosso planeta perante o universo, é isso? Diante do nosso universo. A Terra, Gaia, dentro do livro que se chama Urântia, né, foi criada com esse nome, Urântia. Né, isso está no livro e se tornou Terra. Pelos estudos científicos e tal, foi dado o nome a esse planeta, mas o nome da criação é Urântia, é o caminho, é para onde estamos indo. A Terra acorda de um grande sono, onde Urântia desperta para receber essa humanidade que está nesse processo evolutivo. Muito bom, mas então vamos voltar para as fraternidades universais de luz. Então a gente já citou aí algumas fraternidades universais, né? O professor Paulo citou, tipo Fraternidade Azul de Sírios, Rosa de Órion, Fraternidade Branca da Terra, né? A Cristal de Canopus, a Dourada do Sol, entre outras, né? A Prateada das Pleiades. São muitas, mas vamos falar então um pouquinho mais sobre a Fraternidade Branca da Terra, já que é aqui nesse planeta que a gente está vivendo. Essa Fraternidade Branca da Terra, ou a gente poderia chamar Fraternidade Branca de Urântia? Não sei se poderia classificar assim a Fraternidade Branca de Urântia. Ela surgiu como a Fraternidade Branca da Terra, que vivemos na Terra. Poucas pessoas, poucos grupos, né, conhecem a fraternidade, conhecem ou falam de Urântia, ou se conhecem têm receio de falar sobre Urântia. Então ficou conhecida como Fraternidade Branca da Terra, que é o plano que estamos vivendo em terceira dimensão. A Fraternidade Branca da Terra é constituída pelos mais diversos seres de alta evolução e amor
que, unido às outras fraternidades, né, Azul de Sírio, de Órion, etc., né, surgiu a Fraternidade Branca da Terra. Entre eles, os mestres ascensionados, que já experienciaram a sua evolução a partir da dualidade aqui em nosso plano, aqui na Terra. Encarnaram como seres humanos e, mais tarde, após cumprir com sua missão e burilamento interno, ascensionaram para esferas superiores de consciência, a partir das quais nos orientam e guiam em nossa caminhada. Tem, assim, aproximadamente há quanto tempo foi formada essa Fraternidade Branca da Terra? A grande Fraternidade Branca da Terra é formada também pelos magníficos Elohims, que a partir do universo Teta de manifestação, isso está em Urante, né? Teta, o universo Teta de manifestação multidimensional, alimenta toda a estrutura de arquétipos criativos junto com os poderosos arcanjos, devas, que orientam e sustentam a partir de sua energia todo o trabalho feito pelos discípulos e mestres dessa fraternidade. Então, respondendo a sua pergunta, a Fraternidade Branca foi fundada há pelo menos 18,4 milhões de anos por um ser de elevada luz chamado de Sanat Kumara, príncipe planetário de Vênus, e deixou seu mundo natal junto com alguns discípulos e colaboradores, e vieram em auxílio, graças a Deus, ao Criador, ao nosso planeta. E naquela época a Terra se encontrava ameaçada pela excessiva carga de negatividade e pelos abusos que muitos seres, vindos, oriundos de outros mundos, cometeram em nosso planeta. Legal! Como que a Fraternidade Branca da Terra trabalha? Como que ela trabalha aqui no nosso planeta? Eu quero lembrar aqui que Sanat Kumara é integrante da Ordem dos Kumaras e estando ligado diretamente à energia dos Micaels, responsáveis pelo ancoramento da energia crística a partir da fusão física dos planos de consciência onde se desenvolvem as propostas evolutivas dos filhos criadores. Por isso, Sanat Kumara, além de prestar socorro ao nosso planeta, iniciava o plano maior que preparava nosso planeta para a ancoragem definitiva da consciência crística universal. E este processo seria mais tarde completado com a efusão física do nosso Deus Criador Nika, como Jesus Cristo. Olha que lindo isso. História linda que nós temos aqui. O próprio Criador vem nessa fusão, o próprio Deus Criador, o Filho Criador, vem para o nosso planeta encarnado para nos trazer essa mensagem, para nos dar essa esperança de que tudo isso aqui tem como ser, que existe um plano, um paraíso onde nós vamos viver. Estamos à busca dele. E a Fraternidade Branca da Terra está ligada diretamente aos trabalhos dos mensageiros de luz, dos grupos que se encontram, das famílias estelares, perdidas por esse planeta, que vão se encontrando e ancorando esse trabalho. Essa fraternidade precisa de seres conscientes encarnados aqui neste planeta para ancorar o trabalho da fraternidade e de todos os seres que se apresentam para ajudar o nosso planeta. E por essa razão, dentro das fileiras da Fraternidade Branca, estão seres das mais diversas fraternidades universais, dando apoio e sustentação ao plano de resgate da humanidade da Terra. E estão unidos num só propósito: o despertar da consciência de todas as almas encarnadas ou desencarnadas, libertando e transmutando toda a energia desqualificada dentro de cada elemental, em todos os planos de consciência, ancorando a chama da Trindade Divina e levando a verdadeira cura a todas as formas de vida. Professor Paulo, você citou várias fraternidades que auxiliam a Fraternidade Branca da Terra, né? Fraternidade Azul de Sírios, Rosa de Órion, Cristal de Canopus, né? Entre outras. E os comandos estelares, onde é que eles entram nessa história? Bom,
Falando em tempo, a Fraternidade Rosa de Órion, por exemplo, foi criada aproximadamente há 7,8 bilhões de anos. A de Sírius, a Fraternidade Azul de Sírius, há 7,3 bilhões de anos. E a Fraternidade Branca da Terra há apenas 18 milhões de anos. Quer dizer, no mundo astral surgiu ontem. Sim. Né? E dentre as fileiras universais que colaboram com a Fraternidade Branca, como a professora já citou, né, estão os comandos da Federação e Confederação Intergaláctica, que trabalham lado a lado com os mestres da Fraternidade Branca. Dão apoio nas operações de cura e resgate das almas. E neste contexto se encaixam toda uma equipe representada pelo mestre Larion, junto com seu complemento divino Matilde, pelos arcanjos Rafael e Mãe Maria, em conjunto com o comando Santa Esmeralda, e a estrela rosa de amor de Órion, dando total cobertura a toda esta operação. Na limpeza e transmutação planetária, temos a equipe da nave Santa Ametista e os arcanjos Ezequiel e Santa Ametista, junto com o nosso amado Mestre Saint-Germain, com seu complemento divino forte, e muitos outros que ainda não acordaram para a sua verdadeira missão, mas fazem parte desta gigantesca e multidimensional rede de luz e de amor. Muito bem. Então cada mestre tem um complemento divino. Sim, isso está no livro de Urântia também. Sim, diferentemente daquilo que a gente chama de almas gêmeas. Sim. As almas gêmeas são uma outra história, né? Alma gêmea são seres criados numa mesma mônada, ou seja, no mesmo núcleo. Né? E quando surgiram, foram criados, cada um escolheu viver em um plano diferente. Né? Nós viemos para a Terra, ou podemos ser de outro planeta. Estamos aqui cumprindo a missão. E como tem seres que escolheram viver como humanos na Terra, mas têm seus complementos, suas almas gêmeas, vivendo em outro plano, em outro planeta, em outra galáxia. Diferente do complemento divino citado aqui, que cada mestre, que cada um de nós também temos, e um dia vamos encontrar, se assim o Criador permitir. Assim que todos cumprirem seu burilamento, a sua ascensão, também encontraremos o que chamamos de complemento divino. Então essa história de alma gêmea, na verdade, muito dificilmente se encontrará uma alma gêmea, né? Porque está cada um num plano, cada um num planeta ou numa dimensão, né? Talvez na mesma dimensão, isso seja quase que impossível. Mas durante nossa jornada por este mundo e outros mundos, talvez encontramos, né, essa alma gêmea, mas não aqui na Terra. Eu acho isso, dentro dos estudos que faço e que minha equipe faz, nós chegamos à conclusão de que a nossa alma gêmea não está aqui na Terra. Estamos aqui burilando, conhecendo pessoas, tendo relacionamentos, mas a alma gêmea é outra história. São os nossos irmãos, vamos dizer assim, que nasceram e brotaram no mesmo mundo. Então nós temos que parar de procurar a alma gêmea e começar a procurar o nosso complemento divino. Isso vai acontecer independente da sua vontade. Certo? Muito bom, muito bom. Vamos então para um rápido intervalo e já voltamos. Até já! Retomando então nossa programação, hoje falando sobre as fraternidades universais de luz e os comandos estelares, com o professor Paulo de Oliveira, terapeuta holístico e mestre em reiki xamânico estelar. Este programa é oferecido pelo Espaço Terapias para Viver Bem, em Londrina, no Paraná. Temos também o apoio do Espaço Terapêutico Luz, em Lauro de Freitas, na Bahia. Mas antes de dar prosseguimento, gostaria de lembrá-los que estão abertas as inscrições para o curso de Reiki Totem Animal Aliado, que acontece nos dias 9 e 10 de abril em Londrina, no Paraná. Maiores informações no site www.terapiasparaviverbem.com. Sinta o chamado,
acesse o nosso site, faça a sua inscrição. Professor Paulo, nós continuamos a falar então sobre a Fraternidade Branca da Terra. Já foi dito que a Fraternidade Branca da Terra ela surgiu das fraternidades universais de luz, que em consenso formaram, alguns mestres formaram a Fraternidade Branca da Terra para vir nos socorrer. A Fraternidade Branca da Terra, então, ela é composta por quais mestres ou quais raios? Hoje, professora Cláudia, trabalhamos aí com 7 raios e seus mestres, que atuam em cada raio paralelamente. Podemos citar aqui o primeiro raio azul, que traz para nós a fé, o poder e a ação, que tem lá como mestre ascensionado, comandando este raio, mestre Elmória. Segundo raio dourado, que nos traz o raio da sabedoria, elevação e iluminação, que tem lá o mestre comandante, o mestre Lampo, o mestre Confúcio. Terceiro raio, traz um raio rosa, um raio do amor incondicional, que nos ensina a adoração e beleza, cuja mestra Rovena comanda este raio. Quarto raio, o raio branco, o raio da harmonia, da pureza e da ascensão. Passaremos por ele para atingirmos o próximo processo de elevação. Como mestre ascensionado comandando este raio, nós temos o mestre Serafos Bey. E no quinto raio, verde, bem trabalhado em nosso espaço, o raio da verdade, da abundância e cura, comandado pelo mestre Larion e também pelo querido arcanjo Rafael. Depois temos o sexto raio, rubi, que nos traz o raio da devoção, da cooperação, dos serviços, da cura e a paz. E a mestra ascensionada neste raio é a mestra Nada, também com o mestre Jesus Cristo. No sétimo raio temos o raio violeta, o raio da transmutação, agindo muito fortemente neste momento em que a Terra passa por esse processo de transmutação e ascensão. Então estamos sendo purificados e magnetizados, cujo mestre comandante deste raio é o mestre Sengeri, muito atuante neste momento do nosso planeta. Muito resumidamente falamos dos 7 raios, que é uma literatura vasta que fala desse processo da Fraternidade Branca da Terra. Esses mestres, eles têm, claro, o auxílio de várias outras energias, várias outras entidades, E Mãe Maria, ela está onde aí, professora? No quarto raio, é isso? Não, ela está ali no quinto raio, junto com o arcanjo Rafael. E Mãe Maria, uma grande guerreira. Temos aquela imagem da mãezinha, da santa, de mãozinhas, em forma de nudo, de manto, amorosa. Realmente ela é amorosa, mas comanda uma nave com milhares de seres para poder ajudar esse nosso planeta. É uma guerreira, quando impõe a sua espada, ela vem para lutar por seus filhos. Então vamos olhar como Mãe Maria, uma guerreira, uma grande mãe que protege seus filhos dentro do amor incondicional. Professor Paulo, vamos então falar agora do planeta Terra. Nessa história toda da fraternidade, do universo, do superuniverso, do livro de Urântia, onde é que fica, como é que está localizada a Terra nesse sistema? Segundo o livro de Urântia, nós temos um universo central chamado Avona, onde está a Ilha do Paraíso e o Deus Criador de todos os superuniversos, gerando seus filhos criadores. Então, foram criados 7 superuniversos. Nós estamos dentro de um superuniverso chamado Orvonton. E o nosso universo, chamado Nebadon, foi criado pelo nosso Criador, um Filho Criador, conhecido como Micá, ou próprio Jesus Cristo, que encarnou
e veio trazer para nós uma nova luz. Este superuniverso Nebadon tem uma capital chamada Salvicor, que segundo Urântia é onde está o nosso Deus Criador, o nosso Deus Salvador. Dentro do nosso universo há 21 galáxias, segundo o livro de Urântia, e numa delas está o planeta Terra, o qual é uma das milhares de esferas desta galáxia. Então a gente pode observar, quando olhamos para o alto, para as estrelas, imaginar que o mundo é vasto, a criação é vasta, e que a Terra, Urântia, está nesse processo de ascensão, para a quinta dimensão. Estamos nos preparando para esse momento. É apenas uma esfera entre as milhares de esferas do nosso universo Nebadon e do nosso superuniverso Orville. Bom, então pelo que eu entendi, há vários superuniversos e um desses superuniversos é o nosso, é onde nós vivemos. Esse superuniverso é formado por vários universos e um desses universos é o universo onde a Terra está, dentro de uma galáxia. Então a Terra está dentro de uma das muitas galáxias que existem dentro do universo. Complexo isso, né, professor Paulo? Precisa ler o livro, né? Nós estamos aqui fazendo um resumo de uma história linda da criação de todo o plano, 7 superuniversos com centenas de universos, Sim. É uma grande arquitetura, e seres de altíssimas elevação de frequências, São os engenheiros siderais que estão criando isso aqui. A criação ainda está se formando. Sim, mas aí a pergunta que não quer calar: que relação tem tudo isso com o que nós estamos vivenciando hoje? De que forma essa história toda interfere no nosso dia? Obviamente que a gente está inserido dentro dessa arquitetura toda, então isso vai refletir de alguma forma na nossa vida. A pergunta é: de que forma essa história interfere no nosso dia a dia? Bom, o nosso planeta Terra, ou Urântia, é um planeta escola. Muitos seres oriundos de outras galáxias, até de outros planetas, encarnaram aqui. Tivemos aí a história dos Lemúrios, o povo de Atlanta. E a Terra, por ser um planeta muito aberto, foi invadido por muitos seres que nem sempre estavam com boa intenção. Queriam poder, queriam a manipulação. Então foi gerada toda uma energia negativa, uma energia que começou a sair do nosso globo e afetar toda a galáxia, todo o universo. Então por isso surgiram esses comandos estelares, essas fraternidades que nós citamos, que se uniram para poder salvar o nosso planeta. Todos os superuniversos, com seus universos, tiveram a manifestação de diferentes raças em várias realidades, em acordo com seu plano evolutivo. Lembrando que isso aconteceu e ainda acontece em outras realidades, como um grande jogo cósmico e infinito dos deuses criadores e da fonte que tudo é. E cada universo desenvolve uma história diferente, rica em experiências que fortalecem as consciências criadoras e as mônadas fósseis, como citamos no primeiro bloco. Todos os universos possuem vida e forma multidimensional que se manifesta de dimensões superiores dentro do universo Theta, até as dimensões mais densas, chamadas de físicas, é o nosso caso. Lembrando que até uma sexta dimensão de consciência, as manifestações físicas que existem podem ser comparadas com as nossas, existindo a dualidade e a busca do Cristo pelos seres que se manifestam dentro desses planos de consciência. O que muda, na verdade, é o padrão vibracional das moléculas que compõem os corpos, sendo mais sutis à medida que nos elevamos nas dimensões. Em nosso universo, Nebadon,
que dá sustentação às 21 galáxias, incluindo a nós, onde se manifesta um universo de livre-arbítrio. E as milhares de civilizações em nossas realidades, fazendo parte da nossa história, escrito nos registros atemporais, do centro do nosso universo e do Criador Mikar, o próprio Jesus Cristo. E aí, a Via Láctea faz parte das 21 galáxias. A partir da sua criação, há bilhões de anos, se manifestam diversas experiências criativas, dando sustentação aos diversos tipos de raças e às suas características. Entre elas, o alto índice de polaridade negativa que foi inserido dentro das mesmas. Fato esse que marcou e ainda marca toda a história da galáxia e do nosso planeta Terra, chamado também de Urante. O nosso universo de Nebadon foi criado nas dimensões superiores há aproximadamente 400 bilhões de anos, só se manifestando dentro de um plano material como concebemos hoje há 20 bilhões de anos, data com a idade dada pela ciência para nosso universo. E para esclarecer aqui o universo Theta, a professora deve estar se perguntando, eu já vou responder. Este universo Theta se manifesta a partir da 9ª dimensão até a 12ª, habitado por seres de alta evolução chamados de Elohims, ou engenheiros siderais, responsáveis pelos arquétipos cósmicos da criação, além dos arcanjos e outros seres que pertencem às fileiras da Confederação Intergaláctica. Mas qual era a mesma pergunta da professora? Como é que esta história toda interfere na nossa vida, no nosso dia a dia? Como eu citei no início da fala, a Terra se tornou um grande planeta dual, onde a briga pelo poder, as guerras que surgiram, a maldade instalada por invasores, oriundos de outras galáxias, de outros planetas, também fazem parte da criação mais densa, né? Quiseram dominar. E a polaridade hoje, ela está se extinguindo. Nós vamos precisar escolher onde queremos estar, na luz ou na escuridão, no amor ou na dor, no bem ou no mal. Quando surgiram as fileiras das fraternidades, né? Quando se uniram os comandos estelares para ajudar nosso planeta, foi pensando em elevar as nossas frequências, para que todo o universo, toda a galáxia pudesse entrar em equilíbrio. Então estes seres se apresentaram para nos ajudar nesse processo. Então começaram a trabalhar primeiramente os nossos corpos, a mudança do nosso DNA. Né? Quem nunca teve enxaqueca, queda de cabelo, dores nos corpos, sintomas de gripe, cãibra, doenças que os médicos não conseguem explicar? Ande por aí, veja os consultórios, centros de terapias lotados. As pessoas estão numa busca e não conseguem encontrar a cura para seus males, porque os nossos corpos estão sendo preparados neste momento para esta grande mudança e transmutação. O que não serve para os nossos corpos precisa sair. Né? Passamos por aqui muitas encarnações, trazemos muitos registros, e estes registros não servem, não vibram com a nova frequência de Gaia, com a nova frequência de Urântia, ou com a 5ª dimensão. Então estamos nos purificando para que possamos vibrar nessa dimensão. Por isso, a cura quântica, o pensamento positivo, as boas intenções é que vai elevar a nossa frequência e nos colocar definitivamente dentro de Urântia, dentro da 5ª dimensão. Professor Paulo, de acordo com o que você citou, as dores, os mal-estares sentidos pelos seres humanos, por nós seres humanos, então ele tem ligação com esse processo de ascensão da Terra, porque está intimamente ligado ao nosso DNA.
Como é que funciona isso no nosso DNA e quais os tipos de dores que podem ser consideradas como normais, vamos dizer assim? Até que ponto ela é normal por conta dessa ascensão da Terra e a partir de quando a gente deveria procurar uma ajuda profissional, uma ajuda médica? Bom, o DNA funciona gerando um campo magnético que possibilita a transferência de informações por meio das correntes elétricas que passam pelas fitas do mesmo. Então, a malha magnética da Terra permite ao envoltório cristalino desempenhar o papel de transmissor de novas informações para o DNA, que muda proporcionalmente ao campo magnético. Então, isso vai causar muitos sintomas no nosso corpo físico. Nós vamos suportar aquilo que é possível. Dentre os sintomas que já citei, posso citar outros aqui, como diarreias ocasionais, ruído nos ouvidos, palpitações no coração, tremores no corpo, formigamento, perda de força nos músculos, dificuldade de respirar, modificações no sistema imunológico, modificações do sistema linfático, sensação de cansaço, necessidade de dormir ou insônia, depressão sem motivo real, tensão, ansiedade e estresse. Mas eu posso garantir para os ouvintes, para os nossos amigos e irmãs, que estes sintomas não aparecem todos juntos e também não devem ser confundidos com situações de desequilíbrios permanentes ou doenças. Lembre-se, alguns sintomas que reaparecem de tempos em tempos e podem ser controlados e amenizados tendo uma vida saudável, descansando, bebendo muita água, nos alimentando bem e nos casos de desarmonias emocionais podemos recorrer aos florais, ao reiki e a outras terapias de harmonização. Contato com a natureza, com os elementos, com a água, isso também nos ajuda a passar e a vencer esse processo. As dores físicas, especialmente na coluna, ombros e nas costas, é o resultado de intensas mudanças a nível de nosso DNA. À medida que a semente da nova energia vai despertando em vosso interior, tudo isso é passado. Sentimento de profunda tristeza interior, sem razão aparente, está liberando seu passado, esta vida e outras. E isto causa esse sentimento de tristeza. É parecido com a experiência de deixar uma casa em que morou durante muitos anos para uma nova. Quanto mais quer mudar para esta nova casa, mais experimentará a tristeza de deixar para trás as recordações, a energia e as experiências da antiga casa. Tudo isso vai passar. As mudanças de trabalho repentinas, alijar-se das relações familiares, você está conectado com sua família biológica através do karma passado. Quando acabou o ciclo kármico, os vínculos estabelecidos com essas relações se libertam. Ainda pode parecer que a relação com sua família e amigos está aderindo. Tudo isso também passará. Passando um tempo, poderá de novo desenvolver a relação. Essa nova relação será baseada numa nova energia sem vínculos. E assim por diante, muitos sintomas vão aparecer. O importante é ter esse sentimento de que estamos evoluindo para melhor. O nosso corpo está se modificando para melhor. Então, vamos sair um pouco dos noticiários negativos, desligar a TV, sair das conversas que nos influenciam para o negativo. Onde está a crise? Que crise é essa que estão inventando? Quantas doenças estão criando para impedir a nossa evolução? Somos co-criadores da nossa própria história. E quanto mais tivermos consciência desse movimento, mais fácil vamos passar por essa transmutação. Neste sistema de transmutação, ao possuir algum desses sintomas extremos de transmutação que são desmedidos neste momento, eu quero ser específico
isto pode ser mais prolongado do que requerido. No meu espaço, ou no espaço do TBD, temos clientes, famílias e amigos que sentem que algo está muito errado no que lhes está acontecendo, por causa dos extremos sintomas de transformação e de transmutação que eles estão sentindo. Muitos deles são vagos na descrição e inexpressivos no pensamento e na linguagem do mundo. Quando eles vão aos médicos, lhes é pedido que tomem medicamentos ou são instruídos a buscar ajuda psicológica profissional. Naturalmente, não queremos ou não estamos pretendendo dar qualquer conselho médico. Poderá ser benéfico, sim, para alguns de nós buscarmos tratamento médico ou psicológico durante o nosso processo. Devemos seguir a nossa própria orientação interna de como procedermos com o que está ocorrendo em nossos sistemas de corpos físicos e de energia neste tempo de aceleração sem precedentes. Determinados sintomas estão agora se tornando mais aparentes e quando conhecemos isto como um processo e que muitos outros estão sentindo as mesmas coisas, uma determinada serenidade pode ser trazida à nossa mente. Muitos podem permanecer no conhecimento de que eles estão sendo transformados de modos que podem parecer extremamente árduos na forma física. Eu digo isso não para alarmá-los, mas como uma ferramenta, como uma forma para mantê-los informados, a fim de serem responsáveis e soberanos em todas as suas próximas escolhas. Não lhes será dado nada que não possam mudar. Muito disto pode ser evitado ao serem autoconscientes e aproveitarem o tempo para se curarem através da clarificação emocional e ao ouvirem o seu corpo quando ele solicitar outras técnicas de cura. O Espírito nos deu muitas ferramentas para a nossa caixa de ferramentas da ascensão, para auxiliar e apoiar a nossa evolução do modo mais fácil possível. Peço um auxílio e ser-lhe-ás dado pelos mestres, por todos os seres que estão nos ajudando nesse processo. Boa noite aos ouvintes da Rádio Transcendental. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por emprestar seu ouvido. Nós agradecemos, professor Paulo, e fica aqui o convite para que na próxima sexta-feira nossos ouvintes estejam a postos para ouvir mais um programa A Voz do Xamã, uma conexão estelar. Boa noite a todos.